Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver aí nos acompanhando nesse segundo aulão, né, do cursinho Livro da Norte, nesse primeiro ciclo de formação, de educação continuada, educação anarquista, né, formação continuada. Nesse segundo aulão, na segunda etapa, a gente vai conversar aqui com o nosso companheiro, nosso camarada da Biblioteca Terra Livre, o Adriano Skoda, né, que, enfim, tem já uma trajetória aí, né? Assim como o Rodrigo é militante também da Biblioteca Terra Livre. E, para começar, queria que você se apresentasse aí, Adri, falar um pouquinho de onde você vem, quem você é, como é que você chegou ao anarquismo, essa temática da educação. Seja bem-vindo aí. Fica à Obrigado, vontade. Gi. É um prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo disse, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diriam os zapatistas também. Acho que para quem estiver acompanhando a gente, eu acho que a primeira aula que eu dou aqui no cursinho, aulão, no cursinho de Livro da Norte, apesar de ter visto essa história começar, né, os cursinhos, ter acompanhado vocês nesse processo de elaboração, né, enfim, de trabalho árduo para levantar esses projetos educacionais, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como você já me apresentou, eu sou membro da Biblioteca Terra Livre, eu estou no projeto desde o comecinho de 2010, ou seja, esse ano são 13 anos de Biblioteca Terra Livre já, de militância. Nesse meio tempo eu me tornei professor, não era professor, em 2017 comecei a dar aula no ensino básico, numa instituição privada de geografia, que é o tema que a gente vai conversar hoje também, né, o ensino de geografia, não apenas, mas também, e acho que, curiosamente, o meu envolvimento com educação começou talvez mais como estudante, depois como militante, né, de um projeto educacional que é a biblioteca, do que propriamente no ensino regular, na escola, né, na instituição escolar tradicional, propriamente dita. Então, acho que me formei um pouco como professor também, obviamente dentro das instituições de ensino regulares, mas principalmente também nessa experiência que é pensar a educação e fazer uma série de práticas em nome do compartilhamento do conhecimento, enfim, de tradução, de propaganda, de troca de saberes, nesses ambientes que a gente chamaria de educação, espaços não formais de educação, né? Então, acho que meu vínculo com o anarquismo ele é determinante para a minha prática como professor, e acho que é curioso porque a gente depois vai falar de um conjunto de artigos e textos de dois geógrafos anarquistas do século XIX que também vão pensar nesse processo de formação para além desse ambiente escolar, né, desse ambiente tradicional. Então, acho que a gente vê a relevância histórica, né, que essas discussões têm, que apesar de estarem datadas no tempo, esse processo de aprendizagem, enfim, dessa troca de saberes, ele é algo que vai muito além, né, de um contexto específico. Então, acho que isso é relevante, né, sobre isso. Não sei, acho que É é isso aí. bem rapidinho, para não me alongar também. Não, mas acho que conforme a gente vai conversando, a gente vai te conhecendo um pouco mais também, né? E a ideia, então, é essa, né? A gente hoje conversar um pouco sobre esse livro aqui, né? Escrito sobre educação e geografia, de dois geógrafos muito importantes, né? Geógrafos muito importantes, primeiro ponto, né? Mas também igualmente relevantes dentro de um contexto revolucionário europeu, né? E dentro do espectro de um socialismo revolucionário, né? Foram o Reclus e o Kropotkin, né?
anarquistas aí clássicos, né, da produção, não só da reflexão militante, né, da atuação de militantes dentro da produção de conhecimento, mas também da militância no movimento operário, né, e que tiveram também uma preocupação, uma atenção voltada para essa temática da educação, que é justamente o tema, né, da nossa conversa aqui de hoje, né. Mas antes de falar um pouco, né, sobre o que eles escreveram sobre educação, sobre geografia e a relação dessas duas áreas com o anarquismo, Rodrigo, eu queria perguntar para você, né, quem foram, né, essas duas figuras aí que são colossais, né, dentro do movimento anarquista e da geografia? Bom, acho que estava pensando aqui conforme você estava elaborando, né, essa pergunta, pensando que é indissociável pensar a educação e a biografia desses indivíduos, porque eles mesmos revelam, né, eles relatam nas cartas, enfim, nos escritos autobiográficos deles, os processos em que o conhecimento, o acesso ao saber, enfim, e a prática educacional transformou a realidade, a forma deles encararem o mundo, né? É curioso porque eu me tornei anarquista por causa deles. Então, foi na faculdade, no primeiro ano de geografia, que um professor trouxe esses autores, em especial o Élisée Reclus, e aí, a partir daí, eu comecei a me interessar, fui atrás, e comecei a participar de grupo de estudos para ler esses autores e depois me tornar militante, né? Então, lá, quando eu era um menino, em 2004, eu comecei a entrei na universidade, tive contato pontual, mas tive um contato com esses autores. E aí, acho que teve uma forma de a gente estudar esses autores dentro da geografia, que eles são autores que a gente chamaria marginalizados, e, curiosamente, a gente acaba estudando mais a biografia desses autores do que propriamente as teorias que eles produziram. Então, inevitavelmente, eu acabei conhecendo muita informação sobre as vidas deles, e acho que isso é relevante também nessa indissociabilidade entre vida e teoria. Acho que é algo que muitas vezes a gente deixou de lado nas ciências humanas, pensando que o conhecimento é um conhecimento teórico, não um conhecimento prático, que é mais importante, e na vida desses dois autores isso é impossível de a gente separar, né? Calma aí que tem um gato querendo participar da aula aqui. Vem cá, filho. O que eu acho que é relevante, né? O Élisée Reclus são dois autores do século XIX, então a gente tem o Élisée Reclus e o Kropotkin, o Reclus nasceu em 1840 e o Kropotkin em 1800, o Reclus em 1830 e o Kropotkin em 1842, então eles se formaram num contexto ainda de disputas de consolidação dos estados nacionais, enfim, essas fronteiras políticas que a gente conhece hoje em dia, europeias, elas ainda não estavam tão bem definidas, período de guerras nacionais, enfim, de disputas entre projetos monárquicos e republicanos. Então, só para a gente ter um imaginário de que eles estavam vivendo essa efervescência política, que foi, inclusive, uma das marcas da atuação deles, né? O Reclus participa contra o golpe de Napoleão III, em 1851, vai ser exilado por conta disso, vai ter que morar na Inglaterra, depois ele vai morar nos Estados Unidos, depois ele vai para a Colômbia, fica exilado durante um período longo, volta para a Europa, e durante o período que ele fica fora da França, né, fora da Europa, ele vai trabalhar como preceptor, que era um professor particular nas fazendas nos Estados Unidos, e lá ele conhece a escravidão, lá ele conhece toda a violência do projeto colonial e se revolta contra isso, e é um dos motivos que ele sai de lá. Ele cria nesse contexto, né, ele é filho de uma família muito religiosa, de pais protestantes, então ele tem um vínculo com o discurso religioso, mas também ele tem uma formação, a mãe dele é professora, e ele tem uma formação intelectual bastante complexa, né? Ele tem acesso à literatura, tem acesso ao mundo dos romances, e isso tudo passa a estar presente nas obras dele, né? Então, tanto as referências religiosas quanto as referências
mitológicas, quanto as descrições dos lugares, tudo isso compõe, de alguma maneira, a forma dele de produzir conhecimento, e eu acho que isso é muito rico, porque ele vai, a gente vai conversar depois, né, vai apontar como que essa construção do imaginário, não de um imaginário duro, mas de um imaginário vivo, né, que mobiliza diferentes tipos de conhecimento, como isso é indispensável para essa produção do conhecimento crítico, essa capacidade de imaginar formas de se relacionar com a realidade, né? Então, como que a gente nomeia, como que a gente imagina outros mundos possíveis também. Então, está presente nesse processo dele de fundir elementos que talvez naquele momento de produção científica tentava separar e colocar cada coisa na sua devida caixinha, e ele estava de alguma maneira tentando estabelecer as pontes na obra dele em relação a isso, né? Aí ele volta no final da década de 50, começo dos anos 60, para a Europa. No começo dos anos 60 ele vai conhecer o Bakunin, numa viagem que ele faz para documentar a erupção do Monte Etna, na Itália. Então ele vai conhecer os militantes anarquistas que estão junto com o Bakunin na Itália, e aí a partir disso ele se torna uma pessoa com uma atuação política talvez um pouco mais clara, né? Então ele passa da década de 60 toda se aproximando do Bakunin, participando das sociedades secretas, começando a se envolver com organizações econômicas de resistência, né? Então, sociedades de socorro mútuo, organizações desse tipo, que tentavam ter uma atuação mais direta, né, na garantia do bem-estar dos trabalhadores. E em 71, quando tem a Guerra Franco-Prussiana, ele vai participar ativamente da Guerra Franco-Prussiana e vai participar da Comuna de Paris logo em seguida, vai ser preso na Comuna de Paris, no dia 4 de abril, do dia 4 para o dia 5, e aí depois ele vai ser condenado à deportação, né? Então ele fica proibido de voltar de novo para a França por mais de 10 anos, e aí vai ser vai ser no exílio que ele vai se fazer, as principais obras dele vão ser feitas no exílio, né? Então, ele tem algumas grandes obras, que eu acho que são importantes de geografia, que é a Nova Geografia Universal e O Homem e a Terra, que vão ser produzidas fora do país de nascimento dele, né? E aí isso é importante também pensar, porque quando ele estabelece esses vínculos fora do seu país de origem, o discurso patriótico e nacionalista que estava muito em voga, né, sendo defendido na Europa naquele momento, os gatos, todos eles querendo assistir aula, que estava muito em voga naquele momento, o discurso nacionalista está sendo refutado por ele porque ele está impedido de voltar para o seu próprio país, visto como alguém que não pertence àquele lugar, e de alguma forma tentando, e através da solidariedade internacional de pessoas de outras nacionalidades, mas que pertencem à mesma classe que ele conseguindo estabelecer os vínculos de sobrevivência, enfim, e de conhecimento que vão ser indispensáveis para o que ele vai produzir, né? Aí, enfim, acho que eu não vou me alongar muito, que senão poderia ficar horas falando aqui do Regli. O Kropotkin, da mesma forma, ele nasce na Rússia, né, como o nome dele diz. Ele é um membro da aristocracia russa, então ele não era linhagem direta para se tornar um czar, mas ele estava ali entre as famílias que pertenceram, né, se eu não estou enganado, ele pertenceu à família como chamava? Do Ivan o Terrível. Então ele tem uma linhagem bem singular, e ele teve, curiosamente, uma formação com membros do exército francês que ficaram na Rússia depois da tentativa de ocupação do Napoleão do território da conquista, né? Tentativa de conquista por parte do Napoleão do território russo, e aí as pessoas que ficaram para trás, os soldados ficaram para trás, eles se tornaram preceptores, que foi aquilo que o Regli fez nos Estados Unidos. Alguns outros franceses fizeram na Rússia também, e o Kropotkin teve acesso, então, à educação, ao ensino do francês e de outras áreas do conhecimento, de outras ciências, literatura francesa, a partir desse preceptor que ele teve, que foi fundamental para o conhecimento dele, para aguçar essa curiosidade dele sobre a realidade, né? Então ele relata na autobiografia dele as viagens que eles faziam juntos, os contos que esse preceptor trazia
as histórias de guerra daqueles territórios, daqueles lugares por onde eles passavam. Então, como que essa fusão também entre a literatura, entre as histórias biográficas e entre um contexto político, localizados naqueles lugares por onde eles estavam passando, como isso foi forjando o imaginário do Kropotkin sobre a realidade e aguçando a curiosidade deles para entender mais sobre fenômenos históricos, também sobre a próprio território, né, que ele estava vivendo. E aí, como eu falei também com relação ao Reclick, Kropotkin, a gente vai ver isso marcado no que ele vai desenvolver como ensino de geografia, pensando um pouco nessas articulações, né. Kropotkin, ele tem uma experiência de ser educado num colégio super rigoroso, que chamava Corpo de Pajens, que era um colégio da elite, então pensar um colégio de playboy hoje em dia, para formar a nobreza, e lá eles tinham também um conjunto bastante rigoroso de conhecimentos que eles precisavam aprender ali, mas ao mesmo tempo ele começou a se interessar muito pelas ciências da natureza, que eram vistas no século XIX como talvez as ciências mais revolucionárias, porque elas estavam quebrando com os dogmas da igreja, né? Então, aquele discurso, quando que o mundo foi criado, enfim, a ideia de criação das espécies, de criação dos espaços, tudo isso começa a ser colocado, a ser questionado a partir dos desenvolvimentos da ciência física, das ciências naturais, né, a gente diria, e aí que vão desenvolver metodologias para medir, mensurar a idade da Terra, a evolução das espécies com Darwin, e tudo isso vão sendo conhecimentos que vão sendo incorporados e vão afetando o imaginário, né, dessa geração de estudantes. E o Kropotkin, seguindo esse desejo, ele decide incorporar a guarda dos Cavaleiros Montados do Amur, que é uma galera que estava indo para a região do Amur, que é lá na Sibéria, uma região recém-anexada na época do território chinês, então a Rússia tinha acabado de comprar essa terra, e aí ele vai para lá para fazer explorações científicas e para fazer trabalho de cartografia, né? Então pensar o mapa, pensar a produção desse saber, naquele momento, a serviço do Império Czarista. E aí lá ele vai conhecer, nessas viagens que ele está fazendo, e a importância, né, dessas viagens, de novo, é uma série de exilados políticos, tanto poloneses quanto exilados russos, que vão apresentar para ele ideias socialistas, enfim, que ele vai começar a ter um contato maior com as ideias revolucionárias, e ele vai vendo essas ideias tanto na natureza, que depois ele vai desenvolver o apoio mútuo, muito influenciado por essas viagens que ele faz naquele momento, como também as ideias anarquistas, pensando na solidariedade, pensando no apoio mútuo, pensando, enfim, nesse conhecimento que os povos originários também tinham. Então, são coisas que, de novo, vão aparecer posteriormente, mas que estão nesse momento de exploração, de descoberta, de reflexão que ele está elaborando ali, né? Quando ele sai do exército, depois de alguns anos, ele pede baixa do exército, ele, enfim, sai desse regimento por discordar da política do Estado, né, e por não querer mais cumprir essa função. E aí o Kropotkin, ele vai fazer matemática na universidade, porque entende que o conhecimento matemático ele era muito importante para a produção científica e política, e ele começa a militar junto com o movimento niilista, que, enfim, é um movimento enorme, né, que na Rússia naquele momento, que está juntando literatura e juntando as ideias políticas. Então, está muito inspirado em premissas positivistas do Augusto Comte, mas também nesse imaginário que autores como o Turgenev, que é um escritor famoso de literatura do século XIX, russo, está elaborando junto com outros autores para pensar essa juventude russa, essa modernização da sociedade russa a partir de premissas próprias, né? Então, onde a gente vê uma síntese entre o imaginário e o real nesses autores, que permite que isso se transforme em ação, né, para o público leitor, então, que mobiliza as pessoas a pensar e agir. Então, o Kropotkin vai ser afetado por essa geração de escritores, ele vai se tornar um jovem niilista, e aí ele vai ser preso por isso, e depois ele consegue fugir da prisão, depois de alguns anos ele consegue fugir da prisão, e aí ele passa a maior parte da vida dele no exílio, que é onde que ele vai conhecer o Élisée Reclus, né? Então eles vão ser camaradas, eles vão conviver, depois que o Reclus já participou da Comuna de Paris e está exilado na Suíça, o
Kropotkin vai para lá também, eles se conhecem lá, eles viram amigos, eles começam a trabalhar juntos, e aí vai ser nesse encontro deles com outros exilados que eles vão produzir uma boa parte dos conhecimentos que eles têm sobre o apoio mútuo, sobre geografia, sobre, enfim, ética, sobre política. Então, é interessante ver como que essas histórias elas se cruzaram, né? O Kropotkin, ele vive até 1921, ele participa, vivencia, né, o período da Primeira Guerra Mundial, já está velhinho, ele também vai ver a Revolução Russa e ele vai poder voltar para o país dele exatamente no contexto da Revolução Russa, quando o czarismo é derrotado, e aí permitem que ele volte, ainda que sendo anarquista e com menos possibilidade de falar publicamente, mas ele volta para a Rússia, e aí, já velhinho, em 1921, ele morre. O Reikli morre um pouco antes, em 1905, ele não passou a vida inteira no exílio, como o Kropotkin passou a maior parte da vida no exílio. O Reikli, ele pôde voltar para Paris, mas para a França, né, mas ele optou por viver entre a Suíça, a Bélgica, a França, um pouco a Inglaterra, então ele transitou dependendo também das possibilidades de trabalho, conforme ele foi, enfim, as portas foram se abrindo, ele também foi se adaptando a esse mundo que se apresentava para ele. Mas acho que isso, para a gente não ficar também muito no estudo biográfico, em linhas gerais, é um pouco esse percurso desses autores.